no The Chosen, ele tem uma namorada. E a namorada de Tomé, né, aquele que não acreditou, era Ramá, o nome dela. Isso lá no negócio lá, né? E aí ele deseja casar com ela, fala com o pai rejeita, tal, mas aí, né, não tinha muito jeito, ele vai casar. E aí tem um tumulto lá em Jerusalém. Jesus estava pregando e tem um tumulto lá em Jerusalém. E aí um guarda romano vai e mata a mulher, mata a Ramá com uma espada. Tomé então fica desesperado, né? E ele chora, tal, e todo mundo. E ele pede a Jesus, diz assim: Jesus, ressuscite ela, você pode. E Jesus não fez nada. Ele ficou olhando e ele não fez nada. E aí a Tamar morreu, né? Realmente morreu e foi enterrado. O pai pegou, tal, e tem outras coisas, não tem nada a ver aqui. E aí Tomé, no The Chosen, ele entra em conflito. Né? E aí eu fui ver se isso tinha alguma base histórica, tal. Não tem, foi invenção mesmo, certo? Foi invenção. Mas foi muito interessante como eles fizeram, né? Porque aí Tomé entra em conflito. Jesus não podia fazer isso, né? Jesus não podia ter ressuscitado a minha namorada, né? Ia ser a esposa, já estava marcando o casamento e tal. Por que Jesus não fez isso? E é interessante que o filme, logo depois desse episódio, aí vem o quê? A ressurreição de Lázaro. Repare que negócio. Como é que vai compreender um negócio desse, né? A menina acabara de morrer e Jesus não ressuscitou. E aí acontece o quê? Aí Lázaro morre, né? Os irmãos conhecem, a gente pregou esses dias aqui. E aí Jesus vai e ressuscita Lázaro depois de 4 dias. E aí Tomé ficou em crise. Ele ficou em crise. E a questão, irmãos, e é o que eu vou falar, foi isso que me motivou. Essa mensagem eu preguei há muitos anos atrás. Não sei nem se eu preguei aqui, mas eu preguei lá em 2012, lá em Neópolis. Eu, claro, né, eu ajeitei ela melhor, né, do que o que foi naquela época, mas foi lá. E aí ele entra em conflito, e é isso que eu quero falar hoje, né? O que Deus faz ou Deus deixa de fazer? Tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus não faz. E quando Deus não faz o que a gente espera, geralmente a gente entra em crise. Porque a gente diz: não, Deus, mas por que o Senhor não fez? E o Senhor não fez na vida de A, por que não faz na vida de B? Né? E essa era a ideia, né, dos caras que fizeram lá o The Chosen. E aí eu me lembrei que essa ministração, irmão, ela nasceu no meu coração há muitos anos atrás, como eu falei, quando em 2011, dia 7 de abril de 2011, um cara, ex-aluno de uma escola lá em Realengo, no Rio, a escola estava comemorando 40 anos de existência, e eles começaram a convidar os ex-alunos. E esse rapaz, ele entra lá, e ele entrou e disse: você vai fazer o que aqui? Não, eu vou ser um dos palestrantes. E ele entra na escola, vai até a secretaria, fala com uma professora antiga, parece que até beija a testa dela, pede o histórico dele e tal. Só que na mala dele tinha 2 armas. E ele entra numa sala de adolescentes. Eu estava olhando, a idade era de 12 a 14 anos. Parece-me que 10 meninas e 2 meninos. Ele então entra na sala e ele mata 12 pessoas, 12 crianças. Isso foi em 2011. E aí a polícia chega, né, tal, e aí atinge ele e dizem que depois ele deu um tiro na cabeça e morreu. Aí nasceu esse negócio, né? Meu Deus, o Senhor deixou. Então tem coisas que às vezes acontecem com a gente que a gente não tem explicação, né? Às vezes Deus nem sempre faz tudo que a gente quer. Já pensou se Deus fizer tudo que a gente quer? E eu me lembro, eu não vou cantar porque realmente está longa essa mensagem aqui, mas eu fiz uma música na época, e a letra é a seguinte: eu não conheço o futuro, como será. Eu não conheço o coração do homem, o que lá está. Eu não conheço as circunstâncias, o que elas me trarão. Na verdade, não conheço nem a mim mesmo, as minhas reações.
Porque quando eu vi esse negócio dessa tragédia, né, mexeu comigo na época, 2011. E, meu Deus, que negócio, o cara entra assim e tal, e mata um monte de criança, né, triste. Aí eu coloco: Senhor, não sei viver sem Ti. Nos enigmas desta vida, só encontro a paz em Ti. Senhor, não posso viver sem Ti. Pensei que eu era forte, mas eu só sou forte em Ti. Senhor, eu não quero viver sem Ti. Tu és a minha vida, a certeza do porvir. Eu não vou voltar atrás. Para trás ficam os que caem. Eu sempre vou poder vencer, porque Deus vai sempre me erguer. Eu vou sempre poder sonhar, porque em Ti eu posso confiar. Amém. E eu fiz esse louvor. Outro dia eu canto para vocês. Então eu vou falar um pouco sobre o que Deus, o Deus que quando Deus faz e quando Deus não faz. E eu tenho aqui um relato de um homem chamado A.W. Tozer, e ele fala um negócio interessante. Ele diz assim: o caráter, tem algumas palavras difíceis, mas pula ela aí. O caráter paradoxal do cristão revela-se constantemente. Por exemplo, repare, o cristão, ele crê que está salvo agora, mas, não obstante, espera ser salvo mais tarde e aguarda alegremente a salvação futura. Estou salvo, mas estou aguardando a salvação. Isso é coisa de crente. Aí ele fala: ele teme a Deus, mas não tem medo dele. Aí ele continua: sente-se dominado e perdido na presença de Deus. Todavia, não há lugar em que tanto deseja estar como nessa presença. Ele sabe que foi purificado de suas faltas, mas sente-se penosamente cônscio de que nada de bom habita em sua carne. Ele ama, acima de tudo, alguém a quem jamais viu, e embora seja ele mesmo pobre e miserável, conversa familiarmente com aquele que é o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores, não percebendo qualquer incongruência nisso. Sente que de si mesmo é menos que nada, entretanto, crê firmemente ser a menina dos olhos de Deus, e que por sua causa o Filho Eterno se fez carne e morreu na cruz vergonhosamente. Eu não mereço, mas Ele morreu por mim. Aleluia. Coisa maravilhosa. O cristão é cidadão do céu e reconhece essa cidadania sagrada como sua primeira lealdade. No entanto, pode amar seu país terreno com a intensidade de devoção que levou John Knox a orar: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Perceberam? O cristão é assim, ele é cidadão do céu, mas é cidadão na terra. Ele sabe das suas imperfeições, né, mas ele entende que o Deus Filho morreu por ele. E a gente fica nesse dilema. Às vezes, de vez em quando, a gente entra no dilema na vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24 diz assim: mas nós, diz o apóstolo Paulo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Glória a Deus. Loucura, escândalo, poder, sabedoria. Então a gente fica nesses dilemas da vida. Russell Shedd, ele diz assim: os judeus esperavam um Messias com poderes sobrenaturais. João 7,31 diz assim: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que estes têm feito? Então os judeus esperavam Cristo poderoso, Messias. Os gregos diziam que uma divindade que não tinha nenhuma sabedoria, nem poder para se salvar de tal morte, não poderia ser Deus. Percebe? Eu estou falando isso para você mostrar como há um choque, né? Um paradoxo, um negócio assim que fica se batendo de frente. E a nossa vida, ela anda por aí, irmão, desse negócio. E eu vou falar algumas coisas aqui, rapidamente, o que Deus faz ou Deus deixa de fazer. Ou porque Deus faz algumas coisas e porque Deus não faz outras. Primeira razão. Porque Deus, irmãos,
ele tem o poder de tomar suas decisões inteiramente pela sua soberania. O que Deus faz ou deixa de fazer é decisão inteiramente dele. Ponto final. Mesmo que doa, mas essa é a verdade. Êxodo 33:19 diz assim: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Romanos 9:17-25 diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Por que Deus se queixa? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Diz o texto: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro sobre o barro poder para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Primeira coisa que a gente tem que botar no coração e na cabeça, irmão, é: Deus faz o que Ele quer. Não adianta. A gente vai sofrer dobrado se a gente ficar querendo disputar com Deus. É isso que eu poderia falar um monte de coisa sobre isso, mas essa é a verdade que eu quero passar, a primeira verdade. Segunda questão, nessa questão de Deus fazer ou não fazer, ou quando Ele faz, quando Ele não faz, Deus faz ou deixa de fazer o que Ele quiser, porque Ele tem direito para isso. Além de Ele soberano, Ele tem direito. Eu digo aqui que tudo veio primeiro dEle. E uma das coisas que é uma frase, eu não sei de quem é, mas há muito tempo me segue, é: a vida da gente, ela é mais doação do que conquista. Você recebeu mais do que você conquistou. Não pense que o que você tem é porque você batalhou ou tal, Deus te deu. Jó 1:21 diz assim: disse: nu saí do ventre e nu voltarei para o ventre da minha mãe. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Atos 17:25 e o 28 diz assim: nem tampouco Deus, é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Deus tem direito, além de ser soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele tem direito, porque foi Ele que deu tudo a todos. E a gente tem que aprender a tomar nossa posição. Terceira coisa, o que Deus faz ou deixa de fazer é baseado, irmãos. Tudo isso aqui eu poderia conversar muito, mas eu não vou. Eu creio que eu vou passar o que eu quero. O que Deus faz ou deixa de fazer é baseado na sua presciência. Presciência é que Ele sabe das coisas antes das coisas acontecerem. Já sabe de tudo antes de tudo acontecer. Então, quando Ele faz ou Ele não faz, Ele já sabia. Daniel 2:27-28 diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser no final dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Ele conta. 1 Pedro 1:2 diz assim:
que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Deus faz ou não faz de acordo com o que Ele já sabia. A presciência dEle. Ele já sabe de tudo, irmão. Quarta coisa, o que Deus faz ou deixa de fazer tem a ver com a eternidade. Ou seja, Deus não faz nada pensando só na terra. Nada. Nada que Deus faz, Ele fica só pensando na terra. Deus, quando faz ou deixa de fazer, Ele está pensando na eternidade. Sempre. Ele está pensando no depois daquilo. Por quê? Porque isso aqui vai se acabar mesmo. De qualquer jeito vai passar. Tudo passa. Um dia eu fiz uma frase, né? Eu disse, tudo passa, inclusive você. Aí a tia Célia disse, pastor, que frase é essa? Mas é, ou não é? Tudo passa, inclusive eu. O que Deus faz ou deixa de fazer tem a ver com a eternidade. Mateus 19, 21 diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Terás tesouro no céu? Eu quero tesouro na terra. Quero saber tesouro no céu? Deus não pensa assim. Mas Ele pode até te dar tesouros na terra, mas o foco dele é o céu. Se Ele lhe der tesouro na terra, se Ele abarrotar você de coisas na terra, bênção. Ele quis fazer. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas se Ele fizer, Ele vai te dar recursos sobrando para você fazer alguma coisa com esse recurso, que leve para a eternidade. Tem um texto que ele fala que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para ganhar amigos eternos, né? Ganhar amigos eternos. Marcos 8, 34 a 37 diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma. Tudo que Deus faz é pensando na eternidade. Não pense que Deus fica só olhando para a terra e achando que a terra que é um negócio. Ele pensa na eternidade. Quinta coisa. O que Deus faz ou deixa de fazer tem a ver com o seu plano específico nas vidas das pessoas envolvidas. Apesar de Deus ter essa visão do todo, mas Ele olha vida a vida. Agostinho ele dizia que Deus cuida de todos como de cada um. Que coisa maravilhosa. Deus cuida de todos, mas como de cada um. É como se para Deus existisse só você. Mas não é só você, porque tem A, tem B, tem um monte de gente, né? Então Deus cuida de todos, mas Ele cuida de um a um. Amém. Obrigada. E em João 20 a 22 diz assim, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Entenderam? Pedro está andando com Jesus depois da ressurreição. Pedro olha para trás e vê que João vem atrás. Aí Pedro diz, Senhor, o que é que você vai fazer desse rapaz aí? Jesus disse, em outras palavras, o que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Se eu quiser que ele fique até que eu volte, inclusive João fala no Evangelho bem assim, que pensavam que João não ia morrer, né? Se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Você me siga. Então repare como Deus é. Deus tinha planos e tem planos na vida de cada pessoa. E tudo que Deus faz ou deixa de fazer, Ele está olhando para todas as pessoas e pensando no plano específico na vida de cada um, irmão. Aí família, trabalho, sei lá, país, e tudo que a gente vive, Deus está arquitetando. Em Atos 12, eu gosto disso aqui, não gosto no sentido de que eu acho legal, mas eu gosto.
porque me dá uma visão disso que eu estou falando, que Deus tem um plano específico para cada um. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Cada um de nós Deus tem um plano. Nunca pense que Deus não olha para você só como grupo. É casal. Deus tem um plano para o casal, mas Deus tem um plano para cada um, para o homem e para a mulher. Deus tem um plano. Atos capítulo 12, versículo 2 e 7 diz assim, versículo 2: E Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. No versículo 7: Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo tirou Pedro da cadeia. Eu já falei isso uma vez aqui. Por que Deus não mandou esse anjo na noite anterior? Por quê? Obrigado. Por que ele não mandou esse anjo na noite anterior? Herodes vai e mata Tiago. Na noite seguinte, derrubando o anjo, levar Pedro. Pedro era melhor que Tiago? Não. Deus tinha um plano na vida de Pedro diferente da vida de Tiago. E na vida de Tiago estava o plano dele morrer. Entenda isso. Tiago, irmão de João. Deus deixou ele morrer. Porque Deus quis. Percebe, irmãos? Que assim, né? Aí parece que Deus, ele é insensível. Não é insensível. É que ele tem um plano na vida de cada um. E se você ligar uma coisa a outra, você vai dar para entender um pouquinho. Ou seja, para Tiago, ele foi para a eternidade. Sofreu menos do que Pedro. Morreu e pronto, isso acabou. Aqui foi para o céu. Mas a cabeça da gente, não, mas morreu? Né? Morreu, então ele foi o quê? O miserável? A gente tem uns conceitos diferentes dos de Deus, da palavra de Deus. Os conceitos errados. Sexta coisa. Tudo isso você tem que ligar para tentar entender esse negócio, quando Deus faz e quando Deus não faz. Sexta coisa. O que Deus faz ou Ele deixa de fazer tem sim a ver com o seu caráter. Tiago 1,17 diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é bom. Então, quando Ele faz uma coisa, com certeza a bondade dEle vem junto, o amor dEle vem junto, a misericórdia dEle vem junto, vem justiça, vem juízo, vem tudo, mas vem. Deus, Ele é um Deus de caráter. Deus não faz as coisas sem observar tudo, não. E a gente é que fica perdido, porque nós somos pequenininhos mesmo. O que eu estou querendo dizer aqui, você não vai nem eu entender Deus totalmente não, irmão. Alguns já falou, e é verdade, se você conseguisse explicar Deus totalmente, Ele não seria Deus. Mas o que Ele se revelou é suficiente. Aleluia. Mais que suficiente para a gente. Amém. Em Jeremias 29, versículo 10 e diante a 14, diz assim: Porque assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vê que Deus, Ele tem bons pensamentos. Às vezes é estranho para a gente, mas eu quero garantir a você que Deus tem bons pensamentos a respeito de você. Você pode até não acreditar, mas Ele tem. Que Ele tem bons pensamentos. Dentro desse bolo, né, que eu estou falando, Deus tem bons pensamentos. Sétima coisa: o que Deus faz ou Ele deixa de fazer tem a ver com a sua autoliberação em dar o livre-arbítrio ao homem.
Em outras palavras, Deus às vezes faz coisas em resposta às opções dos homens. Parece estranho, né? Por isso que eu li aquele negócio de Tozer, né? Parece que se choca. Não. Muitas vezes Deus faz as coisas ou deixa de fazer por causa da gente mesmo. Em resposta às nossas decisões. Não fere nada do que eu falei, mas às vezes ele deixa, ou ele faz, ou ele permite. Deus decidiu dar o que a gente chama de livre-arbítrio, que é um livre-arbítrio limitado, né, por tudo que eu falei. Mas Deus deu. Então muita coisa que ele faz ou ele deixa de fazer, ele está respondendo às suas decisões. Jeremias 18, 10 a 12 diz assim: diz assim a palavra: se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Ai, ai, ai. Às vezes Deus faz ou deixa de fazer alguma coisa por causa dos malvados corações. Só Ele consegue ver o que está aqui dentro. E às vezes Ele deixa, às vezes Ele age. Ele sempre fez isso. Oitava coisa, e a gente já vai para a conclusão. O que Deus faz ou Ele deixa de fazer tem a ver com a sua permissão em deixar o diabo atuar. Estranho isso. Às vezes Deus deixa o diabo atuar. Alguém já disse que o diabo, Lutero diz que o diabo é um cachorro amarrado. E eu digo, é amarrado, mas a corrente dele é grande. Miserável vai longe. Só que ele está amarrado. Satanás está vencido por Cristo. Amém. Mas a corrente dele, acho que Lutero, não sei se ele pensou isso não, mas a corrente é comprida. Às vezes você vê esse bicho e já viu um cachorro, você já foi atacado por um cachorro e o cachorro está amarrado, né? O dono está com uma coleira, sei lá, aquele esgancha, né? Sei lá o nome daquele negócio. Aí você vê o cachorro, vem e o cara segurando, você diz: meu Deus, segura esse cachorro aí. Mas irmãos, muitas vezes Deus permite Satanás agir. Estranho isso, né? É verdade. É verdade. É uma liberação limitada, né? Ele tem um poder de ação limitado por Deus. Ele não vai nunca passar do que Deus disser. Não, dali você não passa. Isso que engloba tudo isso que eu estou falando, que depois você vai meditar. O Velho Testamento tem Jó, né? A gente conhece o texto. É interessante, né? Que Deus aponta Jó. Meu Deus, isso é brincadeira não. Deus apontou Jó. Você vem da onde, Satanás? Estava rodando aí, dando uma volta, fazendo uma ronda. Aí ele disse: você viu meu servo Jó? Eu vi. Deus sabia que ele estava olhando para o servo dele. Eu vi ele. Você viu como ele é? Reto, sincero, justo, temente e tal, e se desvia do mal. Satanás: eu vi tudo isso. Só que o Senhor cumulou ele de bênção. O Senhor deu muita riqueza para ele. O cabo é rico, Deus. Ele é rico de tudo. Inclusive tem 10 filhos. É abastado. Tem 10 filhos. O cabo tem tudo. Deixa eu tocar. Foi Deus que apontou. Só que Deus sabia que o miserável já estava olhando para ele. Deus: tá bom, eu vou deixar. Pode ir. Não tira a vida dele. Eita autoridade tremenda. Você vai tocar, mas não vai tirar a vida dele não. Ele foi lá, todo mundo conhece a história, né? Ele destrói tudo. E aí Jó diz bem assim: eu vi nu, eu vou voltar nu.
Meu Deus, que homem! Que homem! Depois, é claro, né, a gente não vai aqui, é um estudo, não é nem mensagem, o livro de Jó, é um livro tremendo. Mas que homem! Eu vim nu, vou voltar nu. Alguém já disse que a vida do homem é de uma nudez a outra nudez, né? Você nasce nu e morre nu. Você vai levar o quê, ou eu? O que a gente vai levar? Talvez uma roupa que os bichos vão comer. E só vai vestido porque alguém veste. Aí Jó diz assim: eu vim nu, voltei nu. E não blasfemou, não foi contra Deus. Satanás dá outra volta. Chega de novo. Deus está lá na reunião, provavelmente com os anjos. Satanás se apresenta. E aí Deus diz: e aí? Cadê? Você disse que ele ia blasfemar. Aí tá, Deus, tudo bem. Mas pele por pele e tal, não sei o que. Toque na pele dele, toque na carne. Faça ele adoecer, deixa eu tocar. Deus, tá bom, liberado. Ele vai lá e põe uma doença miserável, ninguém sabe o que é. Mesmo assim, Jó não blasfema contra Deus. Fez um bocado de besteira, né? Falou, na verdade. Falou um bocado de besteira. Que eu falaria muito mais que ele, se fosse eu. Mas aí no final, Deus dá a vitória a ele. Mas eu estou falando isso tudo, Deus deixou, entendeu? De certa forma, Deus apontou, irmão. Que negócio estranho. Deus apontou e disse: olha ele ali, Satanás. Certamente Deus conhecia ele, o servo dele, né? E queria deixar para mim e para você essa história maravilhosa da vida dele. Todo mundo sabe que depois Deus deu, né? Tudo que ele perdeu em dobro. Eu já falei aqui que até os filhos, tem 10 lá em cima, ele ficou com 10 embaixo, ficou com 20 filhos. E ele ainda viveu um bocado de ano, 100 anos parece, 110 anos, vamos dizer. Valeu a pena. Valeu a pena. Primeiro, a João 5, 18, 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, irmãos, o diabo está rodando a terra a vida toda. Não pense que Satanás está no inferno, não. Isso é conversa. Que inferno? Satanás não está no inferno, não. Satanás está na atmosfera, está na terra, rodando. Ele não está. Tem alguns anjos presos em cadeia, segundo a Bíblia. Mas a sua grande maioria está rodopiando na terra. E sabe o que ele está fazendo? É olhando para mim e para você, a vida toda. Não acreditamos hoje, inclusive até teologicamente, que Satanás ainda vai lá, porque quando Jesus ressuscitou, Jesus deu um bicudo nele lá, ele saiu de lá. Mas ele é um acusador dos nossos irmãos, Apocalipse fala. Então, para a gente ir para a conclusão, quando a gente pensa nisso aqui que eu falei, resumidamente, rapidamente, você diz assim: esse Deus é um Deus frio, seco, né? Se essa ordem que o pastor falou é verdadeira, Deus é um Deus muito insensível, ou não? Pensa logo assim: que Deus é esse? Seco. Deus não se importa comigo? Eu digo para você: se importa sim. Deus se importa com você. Tudo isso não tem. Deus é Deus amando você. Alguns dizem que quando Deus aparece para Moisés em uma sarça que era tipo um espinheiro, alguns fazem essa alusão, de que Deus aparece no meio de uma sarça, né? A sarça queima, mas não se consome. E Deus fala no meio da sarça com Moisés: Moisés, né? Te escolhi, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e eu estou te chamando para você ir lá libertar ele. Aí alguns fazem a alusão de que Deus fala no meio de uma sarça, no deserto, um espinheiro, para dizer que Deus estava sentindo a dor dos filhos deles, que estava preso no Egito. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele se importa com você.
Ele se importa com você. Agora a gente pensa assim. Talvez você esteja aqui, né? E você vem assim: Deus, você já deveria ter resolvido isso para mim. A gente pensa assim: você já deveria ter resolvido, Deus, né? Porque o Senhor é isso, aquilo, outro, tal, poderoso, e o Senhor não resolveu isso ainda para mim. Por que, Deus? Por que o Senhor não resolveu? Por que o Senhor não tira esse mal da terra? Eu já ouvi alguém falar assim, inclusive uma pessoa que vem aqui, né, diz assim: por que Deus deixa Satanás na terra? Por que essa miséria ainda está na terra, atormentando a vida do ser humano? Por que o Senhor não destrói com ele? E aí penso que só porque isso feriria, irmão, um negócio que a gente chama de bondade. Deus teria que tirar a liberdade do homem. Deus teria que cortar as asas do homem. E eu coloco aqui que não existe bondade sem liberdade ou livre-arbítrio. Por exemplo, se Deus tratasse a gente de forma bem light, ou seja, Deus não reclamasse nada com você, Deus não chamasse a sua atenção de jeito nenhum, pensa aí, vai comigo, acompanha o raciocínio. Deus nunca dissesse: filho, não é por aí não, esse caminho é caminho de morte, se ligue, cuidado, Satanás anda ao derredor bramando como um leão querendo pegar você, se ligue. Aí se Deus não fizesse nada disso, deixasse você e eu à vontade, só que depois ele lançasse você no inferno, você preferiria o quê? Você prefere que Deus dê rédea a você, deixe você ser e fazer o que você quiser, mas que depois você cai lá no destino eterno? Ou é bom às vezes Deus deixar, às vezes até o diabo vir e dar uma tocadinha na gente para a gente se acordar. Deus permitir algumas coisas na vida da gente para ver se a gente se desperta. Porque uma coisa que eu percebo é que nós seres humanos somos um negócio, quando a gente está muito bem, parece que a gente se esquece daquele que fez a gente ficar bem. É um negócio impressionante. Quando está tudo bem, você tem comida, você tem saúde, você tem família, você tem não sei o que lá, você tem tudo, você quer o quê? Aí parece que Deus, estou dizendo que Deus gosta de fazer isso não, mas ele diz: mas é um tratamento necessário. É pena, mas é verdade, irmão. Você queria que Deus tratasse você assim, deixasse, soltasse a sua corda? Desce corda e desce. Se você fizesse o que você quisesse, beba, fuma, prostitua, faça o que você quiser e tal, eu não vou fazer nada contra você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, justo, mas eu não vou fazer nada contra você. Pode ir lá, deite e role. Mas depois ele teria que julgar você e você tem que parar no inferno. Você acha melhor o quê? Ou você queria que Deus fizesse mais ou menos assim, fizesse o contrário disso, ele fosse bem radical contigo, bem radical, cortasse seu barato em tudo. Você ia comer um X tudo, só que você já está com colesterol altíssimo, aí você vai comer um X tudo, aí Deus mandasse um raio lá do fogo em cima do hambúrguer, do X tudo. Meu Deus! Aí ele ia dizer: porque você está com colesterol muito alto e você vai comer um bicho desse aí? Aí você: tá bom, Deus, tá. Aí tem uma festa lá e faz eu falo comida porque é uma coisa boa, né? Aí tem aquela lasanha maravilhosa, a Coca-Colazinha. Aí Deus disse: eu vou cuidar do meu filho, não vou deixar ele comer essa lasanha com Coca-Cola. Quando você fosse botar a Coca-Cola, aí gosto de fel. Você diz: Deus, fel? Deus, eu estou cuidando de você, meu filho. Estou cuidando de você. Aí você marcou um encontro, você ia namorar. Só que era alguém que Deus sabia que não era bom para você. Eu disse: essa pessoa não é boa para o meu filho. Essa pessoa não é boa, eu estou vendo. Eu estou mostrando a vocês os dois extremos. Às vezes a gente quer um Deus muito light, que deixa a gente de boa, e às vezes quer um Deus também carrasco, né? E na verdade a gente não quer nada, irmão. Aí você vai estar paquerando e Deus dizendo bem assim: que miséria, Jesus. Olha Deus falando assim:
Jesus está vendo o cara lá atrás. O cara vai pegar aquela mulher está perdida toda, a mulher está perdida, pela cepa. Aí quando você vai, você pega o seu carro, a sua bike, você vai, aí o pneu da bike bate no buraco e você cai lá, quebra a cara e não vai para o encontro. Você gostaria? Talvez você dissesse, sim, gostaria. Só que a gente gostaria só para evitar algumas coisas, mas se Deus tivesse que tratar a gente assim, com a rédea curta, Ele teria que frear a gente em tudo, irmão. E Ele ia, de certa forma, quebrar algo que Ele mesmo fez. Ele mesmo quis dar uma certa liberdade ao homem. Então Deus fica trabalhando nesses extremos. Ele sabe fazer isso, nós não, mas Ele sabe. Ficar trabalhando nesses extremos, a hora que Ele tem que ser mais sério, botar um freio, outras horas que Ele dá uma cordazinha, né? Para ver se a gente se toca também. Só Ele sabe fazer isso. Então Deus, Ele não é insensível. Ele ama a gente de uma forma tão grande que às vezes Ele é rígido com a gente e às vezes Ele é maleável. Ele às vezes vem como um pai, né? Que age pesado, e às vezes Ele tem um coração como um coração de mãe, que dá uma afrouxadazinha, deixa, não, tá bom, vou deixar ele se esbaldar um pouquinho aí, depois eu puxo a rédea dele. E Deus vai trabalhando isso. Então Deus faz algumas coisas e não faz outras, dentro dessa visão toda que eu acabei de falar. Em 2 Coríntios capítulo 4, eu estou na conclusão, mano. 2 Coríntios 4, de 8 a 11, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então a gente está nesse impasse, né? Entre o terreno e o eterno, o natural e o espiritual. E a gente, quer eu queira ou não, eu tenho que aprender a viver nessas duas dimensões. Só quem pode ajudar a gente é Deus mesmo. Só Ele. Eu coloco aqui que o mal ele tem um ciclo, né, vicioso. E um toquezinho aqui. Se você quer vencer o mal, só tem um jeito: é pelo bem. O mal ele alimenta o mal. Só algo que mata o mal é o bem. E o mal ele nasceu no coração de Lúcifer e na nosso pecado. E ele está cravado na gente. E aí Jesus vem para a terra. O Deus Todo-Poderoso que acabei de dizer, Ele desce, vem para a terra. E eu fiquei pensando, não sei se você já pensou nisso. Será que não teria outro jeito de Deus salvar a gente, não? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que não tinha outro jeito de eu salvar a gente? Se eu teria que vir para a terra e encarar esse negócio? Porque só não deu outro jeito. Porque o judeu dizia que o Senhor era escândalo. E os gregos diziam que você era louco. Você é um escandaloso e você é um louco. Paulo dizia que ele era sabedoria e poder. Sabedoria e poder? Que sabedoria e poder estava na encarnação de Deus em Cristo Jesus. Não tinha outro jeito não, Deus. Já pensou isso? Eu já pensei um caminhão de vezes. Às vezes eu acho que achei a resposta, às vezes eu digo, acho que eu não achei não. Por que, Deus? O Senhor teria que vir à terra e viver essas coisas da gente aqui para poder salvar a gente. Não tinha outro jeito não. Aí, na minha cabeça tinha outro jeito. Qual, pastor?
tinha que aparecer um homem perfeito. E desde a queda de Adão e Eva, ele ficou buscando esse homem perfeito. E não achou. Então ele cria regras, né? Regras morais dentro da gente. Ele criou as regras dele, depois veio a lei, barará. Mas nenhum homem conseguiu. Porque, digamos, se um homem viesse e cumprisse toda a lei, não precisava de Cristo. E se um conseguiu, 2 conseguem, 3, e assim vai. Ninguém conseguiu. Então ele tentou de outro jeito, irmão. Só que não deu certo. Para você pensar assim. Ele já sabia disso, é claro, né? Pelo tudo que eu falei, ele já sabia. Mas ele disse: faça tudo direitinho. Moisés, faça tudo direitinho. Moisés não fez. Abraão, faça tudo direitinho. Não fez. O próprio Jó, faça tudo direitinho. Não fez. Daniel, que é um homem justo, mas tinha alguma coisa que em Daniel, que a Bíblia talvez não revelou, mas tinha. Ezequiel, e todo mundo, ninguém. Se houvesse um homem que acertasse, não precisava Jesus vir. Ele ia salvar sozinho, os outros tudo pereceria. Mas aí o que aconteceu? Deus olha do céu e diz: olha, filho, ninguém conseguiu. Paulo diz que, ou foi João, que os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados, não são penosos. Como nós, que não tínhamos condições de ser o que Deus queria que nós fôssemos. E aí, eu fiquei, mas Jesus, que prova foi essa que o Senhor veio passar por mim? Você já ouviu essa frase que às vezes bate de uma forma negativa na cabeça da gente, no coração? Alguém já disse para você assim: você está numa prova pesada, aí alguém chega e diz para você assim: mas ele sofreu mais do que você. Eita, você diz: ô Jesus, você já ouviu isso? Você já disse isso a alguém? Alguém está numa prova miserável, sei lá por quê, não vou entrar no mérito da questão, né? Aí alguém chega e diz assim: mas ele sofreu mais do que você. Mas deixa eu dizer uma coisa, foi verdade. É verdade. Verdades tem que aceitar. Jesus sofreu mais do que você, mais do que eu. Eu não sei, assim, conheço aqui, talvez a maioria aqui, né? Eu sei mais ou menos o seu sofrimento, de longe, de fora. Só quem sabe quem sofre é quem está sofrendo, né? Mais ninguém. Mas eu tenho uma ideia daqui, conheço quase todo mundo aqui. Então eu sei que você tem sofrimento, e alguns eu sei, né, repetindo. Mas deixa eu dizer uma coisa, vou repetir: Jesus sofreu mais do que você. Jesus sofreu mais do que eu. Muito mais. Aí eu vou dizer 4 coisas, né, para a gente encerrar. Que eu vou provar para você que Jesus sofreu mais do que você, do que eu. Primeira coisa é que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento sem que ele tenha feito nada errado. Nada. Em João 8,46 ele diz assim: quem de vocês me prova que eu pequei? Ficaram inventando coisa. A Bíblia diz que nem errou com palavras. E que Tiago diz: se você não errar na palavra, você é perfeito. Então sabe que Jesus sofreu sem nenhum tipo de merecimento. Eu não estou dizendo que o seu sofrimento é porque você errou exatamente. Pode ser por N coisas, como já falei, um monte de coisa aqui. Mas eu tenho certeza, afirmo categoricamente, que aqui nessa igreja, ninguém aqui, desde quando nasceu até hoje, nunca fez nada errado. Duvido. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha feito nada errado nessa vida até hoje. Eu já fiz uma não, fiz um monte. Ou seja, se fosse pegar na balança, botar na balança, aí Deus podia dizer: Vanilson, você quer que eu abra o negócio? Quer que eu abra? É porque Deus é tão bom que nem isso ele faz com a gente, que ele sabe que vai esmagar a gente. Às vezes ele faz, porque a gente precisa.
Aí ele começa a apontar o dedão dele assim, diz, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que você fez, isso aqui, isso aqui, isso aqui que você fez. Isso aqui trouxe isso para você, isso aqui trouxe para você. Se Deus fosse fazer isso com a gente, irmão, ele já fez algumas vezes comigo, mas não chegou pesado não, porque ele sabe que a gente é vaso de barro e se quebra fácil. Às vezes ele diz. Então vamos tirar esse negócio da cabeça. Não, meu sofrimento é o maior de todos. Não há isso. É verdade essa frase que dói no coração da gente, que ele sofreu mais do que a gente. Sem merecer. Sem merecimento nenhum. Segunda razão que o sofrimento dele foi maior do que o meu. É porque ele sofreu por pessoas que iriam rejeitar ele. Oi. Isaías, eu ia ler, mas Isaías 53 todos dizem assim: quem acreditou na minha pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele se manifestou, né, tal, e ele veio e foi desprezado, e nele não fizemos caso nenhum. Ele era o pior, estava todo desfigurado, tal. Aí você diz, mas ele foi rejeitado por quem ele morreu. Então ele sofreu por pessoas que iriam rejeitar ele, desprezar ele. E ele fez justamente o contrário, né? Ele aceitou, ele acolheu quem ia rejeitar ele. O tal do Judas, até a última hora, ele sabia que um era traidor, e depois, não sei se ele sabia desde o início, provavelmente sim ou não, mas ele sabia que aquele cabo era o traidor, né? Ele fala, né? Até na última ceia, ele lavou os pés do cara. Sabia que ele chegou a lavar os pés de Judas? Aí depois sai, né? Senta, tá, tem aquele negócio e Judas cai fora. E aí às vezes a gente até brinca, né? Que João chamou Judas de ladrão. Ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa, porque ele era ladrão. E eu fico pensando, Jesus deu a bolsa de dinheiro ao ladrão. Entenda essa pedagogia de Jesus. Entenda esse negócio da cabeça de Jesus, de Deus. Ele deu a bolsa ao ladrão. Aí eu só penso assim, ele diz assim, ou esse caba se conserta ou ele se arrebenta de vez. Acho que foi isso que ele pensou. Ou ele se conserta ou se arrebenta de vez. E ele se arrebentou. Então a segunda razão porque Jesus sofreu muito mais do que eu e você, irmão, é porque ele morreu por quem iria rejeitar ele. Ele não morreu, não merecia morrer, não havia pecado nenhum nele, ou seja, a morte não podia pegar ele, segundo a Bíblia. E aí ele dá a vida dele, mas ele deu a vida por quem iria rejeitar ele. Pense só que ele não morreu só pela gente, não. Eu não acredito nessa teologia, né, que ele morreu só com os eleitos. Para mim ele morreu por todo mundo. Tem alguns que acreditam assim, que ele morreu só pelos eleitos. Eu sou eleito de Deus, mas ele não morreu só por mim, ele morreu por todos. Mas a graça me alcançou e eu respondi a essa graça, assim creio eu. Claro que há toda uma questão soberana, mas ele sabia que um caminhão, por exemplo, se fosse hoje, segundo as estatísticas entre cristãos, católicos, ortodoxos e evangélicos no mundo, tem mais ou menos 1 bilhão e... bilhão? Acho que é. 1 bilhão e uns quebrados, não sei se é mais já, sei lá, 2 bilhões? É 1 bilhão e uns quebrados, quase 2 bilhões de gente, porque aí tem muçulmano, tem não sei o que lá, ou seja, se a gente for dizer, né, que os cristãos, católicos, ortodoxos e os evangélicos que são salvos, então tem aí pelo menos uns 6, ou nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, tem uns 6 bilhões mais ou menos perdido. Se a gente pegar isso ao pé da letra, né? E ele morreu por eles. Por muitos que rejeitam ele. Na tora. Terceira razão, porque Jesus sofreu mais do que a gente. Porque ele... eu digo aqui que ele sofreu perdendo o que ele mais apreciava, que a gente viu no vídeo, que era o pai dele. Mateus 27, 46 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, não responda não, só no coração. Eu já vivi isso, depois de crente. Terrível.
terrível. Talvez uma das coisas mais terríveis que eu já vivi. Você já se viu sem Deus no mundo? Você já se viu sem Deus no mundo? Isso é bíblico, sabia? Vocês não tinham, era sem Deus, sem esperança, tal. Mas a gente tem a ideia de que a gente tem Deus. Até quem briga, xinga ele, mas tem uma ideia que tem Deus. Ou pelo menos Deus está lá, né? E ele está olhando para mim. Mas você já viveu uma experiência de você sentir que Deus sumiu? Eu já. É terrível. É terrível. Eu tentando achar ele e não achava. E a Bíblia não fazia achar ele. E orar e não achava ele. Vinha para aqui, sentava lá atrás e não achava Deus. Deixa eu revelar um segredo. Quando Paulinha estava aqui na frente, aí eu ficava ali. Já estava mais na frente, né? Já tinha saído de lá, estava aqui. E Paulinha é uma menina que ela tem uma sensibilidade muito interessante. Quando Paulinha começava a falar de Deus e a chorar, e eu ficava ali, Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, eu quero, Jesus, cadê o Senhor, cadê o Senhor? Eu ia para casa e eu não achava Deus. Uma noite, irmão, eu estava na cama, assim, entre dormindo e acordado, sei lá que era aquilo lá. E eu me vi como se eu tivesse caído. Minha cama é alta, né? Como se eu fosse caindo. E realmente eu caí da cama, só que eu não caí assim. Só que quando eu caí, eu pensei, no meu, sei lá o que foi. Para mim, eu estava caindo num abismo. E eu digo, meu Deus. Aí eu não caí, né? Porque eu estava na cama, eu caí no chão do quarto. Mas eu vi como se eu tivesse caído dentro de um buraco. Pesadelo. Escuro. Eu nunca vi tanta escuridão como naquela experiência. Eu digo, meu Deus. E aí eu comecei a pensar, Deus, escuridão, misericórdia. E é isso que as pessoas vão ter lá no inferno, irmão. Não pense que é fogo. É escuridão e fogo. É você não ver nem um palmo na frente do seu nariz e você ficar gritando de dor e é mais ou menos isso que Deus fez para o diabo. Terrível. Aí eu fico pensando, por isso que eu coloquei aqui, meu Deus, se eu sentir aquele negócio, eu fico imaginando Jesus, mano. Jesus, aquela hora de Jesus ali foi de uma dor que a gente só vai saber lá na eternidade, que ele vai dizer pra gente. A dor que ele sentiu de ele perder aquele negócio que era eterno com o Pai, mesmo que talvez, sei lá, algumas horas, frações de minutos, sei lá o que foi, que a Bíblia não fala, mas aquela distância que ele disse, meu Deus. Eu já falei uma vez aqui, eu não fui procurar não, da próxima vez eu vou dizer que fui, mas parece-me que foi a única vez que Jesus chamou Deus de Deus. Porque ele sempre falava, Pai amado, Pai do céu, Pai justo, Pai não sei o que lá, Pai, porque a relação dele era tão íntima, era tão um, como a gente acredita que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é um só, é tão um, que não desgruda. E naquela hora ele sentiu isso em sei quantos trilhões de vezes mais do que eu, irmão. Aí eu digo para você, ele sofreu muito mais do que você, do que eu. Muito mais. Deus me ajude que eu nunca mais tenha esse negócio. Nunca mais. Porque é terrível. É terrível. Terrível. Eu não sei se você já viveu essa experiência, ou está vivendo, ou se você vai viver. Mas eu espero que você não viva isso. Não viva isso. E aí por último,
Talvez você diga, mas tudo isso aqui é mais espiritual, é mais emocional, sei lá, é nessa questão mais que a gente chama de subjetiva. Eu estou sentindo é na pele. Eu estou sentindo, sei lá, meu fígado doendo. Eu estou sentindo o meu pulmão doer. Ou eu estou sentindo, sei lá, a artrite, a artrose, não sei o que lá, e Jesus não. Aí você quer um caba forte, né? 33 anos, estava na flor da idade. Caminhava para lá e para cá, então parece que era um cara que trabalhou com madeira, subindo madeira para fazer telhado, então era um cara fisicamente legal, né? Não tinha celular, não tinha carro, ele andava de jegue, ou caminhando. Então, beleza, eu acredito, pastor, tudo que você falou é verdade, que Jesus sofreu muito mais do que eu. Mas na pele não. Você que pensa. Você não sabe a dor que ele sentiu no corpo dele. Você não sabe. E a gente vai ver. Aguenta só um pouquinho, aguenta mais. Você vai ver um relato de um médico. Aqui tem um maior, eu escolhi um menor por causa do horário, né? Mas eu queria que você ouvisse. Tomara que esse negócio aí, né, responda. Se você quiser depois entrar na internet, veja ele todo, sobre o sofrimento de Jesus no corpo. Foi muito mais do que o seu sofrimento e o meu. Muito mais. Muito mais. Pessoas que tiveram câncer, ou têm doença que vai comendo, né, a vida da pessoa. Pode soltar. Sei a sua dor, sei como é. Todo tipo de dor que você possa ter, Jesus sentiu, espiritual, emocional, física. E às vezes a gente, sabe, trata Jesus como se ele fosse mais um. Como se ele fosse alguém que não merecia tudo de nós. Então, tudo que ele faz é por amor. Às vezes ele deixa a gente sofrer, porque ele sabe que vai ser bom pra gente sofrer, para depois sair do outro lado melhor. E outras horas ele chega e diz pra gente que ele sabe que a gente não vai aguentar. Nessa noite eu queria que você, sabe, sei lá, você amasse mais ele. Você dissesse, Jesus, isso aí, né, fez por mim. Ele não merecia morrer, ele morreu porque ele quis morrer. Porque nenhum homem conseguiu se salvar, não conseguiria se salvar nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém conseguiria se salvar por si só. Não há justo, um justo sequer, a Bíblia diz no Velho e no Novo Testamento. Tem um justo sequer. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer, para poder ser o único que o Pai lá do céu olha e diz assim, esse é perfeito, é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que eu estou aqui, você está aqui, por isso que você é salvo. Por isso que você pode um dia morar no céu, onde não vai haver mais dor, sofrimento, morte, tristeza, agonia, nada. Um dia tudo isso vai cessar, irmão, vai cessar. Enquanto aqui ele vai estar nos ajudando a passar. Às vezes ele opera logo, outras horas ele deixa, e a gente vai ali segurando, segurando. Deus, eu vou até o fim. A gente vai orar. Você pode ficar sentado, se estiver cansado, fica em pé. Eu queria orar, a gente vai cear. Se você precisar sair, fica à vontade, tá bom? A gente vai ter a ceia ainda. Mas eu queria que você ceasse com isso na cabeça, né? Isso não é para você se sensibilizar, ficar coitadinho, nada disso. Jesus não quer que você fique se achando um coitadinho. Ele quer que você olhe para ele e diga, o Senhor é meu modelo. O Senhor é meu exemplo. O Senhor é meu exemplo, o Senhor é meu modelo. Além de ser meu salvador, o Senhor é meu modelo, meu exemplo. Um homem fiel, um homem que aguentou as paradas todinha e que poderia simplesmente ter dito, pai, sabe de uma coisa? Acabou. Não vou morrer mais por quem vai me rejeitar, não. Ele disse, não, eu vou. A gente só vai ter a noção disso, irmão, lá no céu, quando ele vai mostrar pra gente. Vou mostrar para vocês o que realmente foi a minha morte de cruz. Aí a gente vai ter a noção do que foi. Aqui a gente tem uma, né, vislumbrezinho. Jesus não é igual a ninguém, vou citar nome não, certo? Nenhum dos líderes de religião nenhuma.
Tem um monte de líder, um monte de religião, beleza, mas igual a Cristo nunca houve, nunca vai haver. Não foi alguém que ditou regras, mas alguém que veio viver na terra a salvar a gente. Nós vamos cear a ceia, o pão e o suco de uva, que ele falou que deveríamos fazer isso sempre em memória dele. Ou seja, esse negócio que eu falei hoje, né, e muito mais, a gente não deveria esquecer dia nenhum da vida da gente. É porque a gente esquece. A gente tem a facilidade de esquecer. Era algo que eu não poderia esquecer nunca. Toda vez que eu passasse por qualquer coisa, eu fechasse os olhos e lembrasse. E dissesse: é Cristo, o Senhor morreu por mim. O Senhor me salvou. Pensou em mim. Como uma flor foi esmagada, mas por amor a mim, por obediência ao Pai. Então você que está aqui, a gente tem um costume das igrejas, né? As pessoas que são batizadas, você pode cear conosco. Faça. A gente fica às vezes querendo assim, né? Empurrar. Faça o que o Espírito Santo mandar no seu coração. Diga: Espírito Santo, diante de tudo que eu ouvi hoje, o que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço da minha vida? Tem alguma coisa que eu preciso me libertar? Que seja hoje. Eu queria convidar, né, a nossa diaconisa, a nossa irmã Dira,